Estes e outros temas estão presentes em agência.eclesia.pt. Agora, esse direito que a todos assiste de recorrer à assistência espiritual sempre que a doença nos empurra para as unidades de saúde. O Padre Fernando Sampaio é o Coordenador Nacional dos Capelães Hospitalares e está hoje entre nós. Muito obrigado, Padre Fernando, por estar uma vez mais na nossa companhia. Temos vindo a analisar este novo decreto-lei e que consagra como um direito universal o acesso à assistência religiosa nas unidades dos cuidados de saúde, que apresenta também como um ato livre e consciente que não deve estar sujeito nem a pressões nem a condicionalismos. Isto é uma matéria sensível, a identidade religiosa, a vivência espiritual de cada um. A lei consagra a livre movimentação dos diversos representantes das várias confissões religiosas nas unidades de saúde. E aí é realmente necessário atender às necessidades dos doentes, mas também no respeito pelas convicções de cada um. Exato. Se há das coisas mais preciosas que nós temos é a nossa intimidade, sobretudo aquilo que é a nossa própria fé, são as nossas convicções. E essa é das coisas mais preciosas e não há direito que me violem essas coisas mais preciosas que eu tenho. O respeito por aquilo que são as minhas crenças, por aquilo que são o meu sentido de vida, aquilo que eu tenho como opção fundamental na minha vida, eu acho que é direito eu preservá-lo. E vir-me violentar nesse sentido da minha intimidade, mais vir-me violentar quando eu estou fragilizado, quando eu não posso defender, isso é um ato desumano. E quer mesmo nós, quer seja outra religião qualquer que eu venha fazer, quer seja eu próprio fazê-lo sobre alguém que seja católico e que eu vá violentar, eu estou a fazer um ato desumano. Se há alguma coisa mais bonita, mais preciosa e mais humanizadora que eu posso ter, é o respeito absoluto pela pessoa, pela sua crença, pela sua caminhada, pelo seu ritmo de caminhar na sua própria fé. Portanto, é necessário colocar uma linha, uma fronteira em que, estou a pensar no seu caso, Padre Fernando, quando passa por entre as camas do hospital, entre a palavra afável que se dá a um doente ou o apresentar-lhe a doutrina cristã, há que jogar aqui com alguns cuidados, com alguma sensibilidade? Há sobretudo que julgar com respeito pela pessoa. Porque quem me orienta não posso ser eu não posso ter uma agenda. Quem tem a agenda é o doente. Quem tem o interesse e a necessidade espiritual é o doente. E eu tenho de atender o doente segundo a sua necessidade espiritual. Daí que eu tenho de o respeitar na sua própria caminhada, naquilo que é a sua própria crença, naquilo que é a sua própria interioridade. Eu não posso levar a minha agenda, porque senão estou a violentar o doente. E imaginemos que o doente é de outra religião. Eu posso cumprimentá-lo, posso saudá-lo como pessoa humana, mas tenho de o respeitar na sua própria religião, senão estou a fazer proselitismo. E isto, para além de ser proibido, é um ato desumano no caso, portanto, desta pessoa que está fragilizada. Aliás, há doentes, às vezes, que isto acontece de pessoas que se infiltram nas visitas e que muitas vezes vão violentar as pessoas. Eu recordo-me de uma senhora no outro dia que dizia: o meu último internamento foi um inferno, porque não me respeitaram. E eu recebia a comunhão e havia alguém ao lado, no caso seriam doentes e seria alguém do pessoal que a pressionava exatamente na relação com a comunhão que ela recebia, e ela via-se violentada e diz: o meu internamento foi um inferno. Quer dizer, e é isto que não pode ser. Porque se por um lado a pessoa está doente, ainda se lhe vai carregar mais violentando-a. Isto é um ato desumano e desumanidade. Não propondo, forçando esta proposta de uma determinada religião, nem tampouco dificultando o acesso a. Nem sequer dificultar o acesso a, porque às tantas, por exemplo, imaginemos um doente que pede a assistência espiritual e religiosa do capelão católico, ou pede o pastor protestante, e o profissional não atende o doente, enfim, não chama, não anuncia que existe uma pessoa que deseja ter essa assistência, no fundo está a respeitar o próprio doente. Não é bom profissional aí, porque
a assistência espiritual é um direito do próprio doente. Não é das igrejas. É um direito do próprio doente. O doente pode pedi-lo. Faz parte dos direitos humanos e, portanto, deve ser respeitado porque faz bem à saúde também. Nós funcionamos num país, pertencemos a um país maioritariamente católico e as capelanias hospitalares acabam por ter uma configuração ou uma presença maioritária dos capelães hospitalares católicos. No entanto, há um dado curioso, são as próprias capelanias e, por vezes, o sacerdote católico, que muitas vezes agiliza o acesso aos ministros de outras religiões, não é? Quando um doente assim o solicita e não há ou não está presente no hospital um ministro de uma determinada identidade religiosa. Sim, nós temos essa disponibilidade e essas são as nossas linhas de orientação de ajudar os doentes de outras tradições religiosas ou de outras igrejas a terem acesso aos seus pastores quando de facto nos chega esse conhecimento do desejo do próprio doente. Porque o doente tem direito, porque é um direito dele a assistência espiritual e religiosa, ele tem o direito a ter assistência segundo a sua crença e segundo o seu desejo, portanto, segundo o seu desejo. Não, a assistência não lhe pode ser imposta. Aliás, o próprio Decreto-Lei diz isso mesmo, no artigo 4, número 3, os profissionais de saúde, os demais funcionários ou voluntários que trabalham ou prestam serviço nas unidades, bem como os assistentes espirituais e religiosos, não podem obrigar, pressionar, nem por qualquer outra forma, influenciar os utentes na escolha da assistência espiritual religiosa. Pelo contrário, aquilo que devem fazer como boas pessoas humanas, que fazem o bem, é exatamente ajudar o doente a ter acesso a alguém que o possa satisfazer nas suas necessidades. E para isso há um contributo que eu considero quase precioso, uma pequena publicação que em tempos difundiram e que está é para ser transportada no bolso das batas, não é? Sim, essa publicação em que dá um conjunto de notas sobre as diversas religiões, quais são, portanto, no fundo, os contributos que as diversas religiões fornecem e podem dar para o bem dos doentes. Existem, isso que foi dado para os profissionais, para eles poderem, de facto, ter contacto com aquilo que é o contributo das diferentes religiões para os doentes e para o bem-estar dos doentes. Há sempre, nesta questão aqui da assistência aos doentes, há sempre dois cuidados a ter. Que é, por um lado, o bem-estar dos outros doentes. Quando nós vamos prestar assistência a um determinado doente, temos também ter em conta o bem-estar dos outros doentes, por um lado, e, em segundo lugar, ter em conta os cuidados de saúde. Às vezes há assistentes espirituais que podem demorar muito tempo com o doente, mas o doente às vezes pode precisar de que lhe sejam prestados cuidados de saúde. E deve-se ter em conta estes dois parâmetros, o bem-estar dos doentes e os cuidados de saúde. É importante porque é, em primeiro lugar, o bem do doente que está em causa. E nós devemos ter isso em atenção. E, por outro lado, há um outro aspecto que é extraordinariamente importante também, que é, quando se presta assistência espiritual aos doentes, de ter um contato permanente com os profissionais. Porque, às vezes, na aproximação ao doente, na ajuda ao doente, às vezes uma pequena palavra do profissional nos pode ajudar a ter uma melhor apoio ao próprio doente. Às vezes somos nós, o doente, que nos transmite coisas que podem ser importantes que os profissionais também conheçam para poder ajudar melhor o doente. E este diálogo na integração entre os profissionais, por um lado, e os assistentes espirituais, por outro, é extraordinariamente importante para o bem-estar dos doentes, para a sua saúde. Muito bem, Padre Fernando Sampaio, muito obrigado por ter estado aqui na nossa companhia. Na próxima semana voltaremos a olhar algumas dimensões relacionadas com este novo decreto-lei e a assistência espiritual e religiosa. Um olhar em torno desse direito consagrado pelo novo decreto-lei que regula a assistência religiosa nos hospitais e estabelecimentos do Ministério da Saúde.